E aí estamos de volta para a nossa segunda aula de esfera, onde nós vamos ver a área da superfície esférica, sempre tendo como base o nosso livro-texto. E aí já vamos direto dizer que a área da superfície de uma esfera de raio R é dada por essa expressão, 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que a expressão relativa ao volume é 4 vezes π vezes o raio ao cubo sobre 3. Então, o volume ligado àquela ideia da bolinha de gude, né, daquela figura maciça, que é a esfera, e a área ligada à figura da bolinha de ping-pong, só aquela casquinha da bolinha de ping-pong que por dentro é oca. Então, no primeiro exercício, um plano secciona uma esfera de centro O. Então, nesse momento, vamos desenhar aqui a nossa esfera, que tem o centro O. Para ser uma esfera, vamos completar aqui com esses arcos. O centro da esfera é O. E o plano, um plano, quando secciona uma esfera, sempre determina como secção plana um círculo, que também tem o seu centro e também tem o seu raio. Bem, quando essa secção plana, né, está a uma distância de 4 centímetros do O. Então, essa distância é justamente a medida do segmento que une os dois centros, o centro da esfera e o centro do círculo da secção plana, determinando uma secção plana de raio 3. Então, essa medida aqui é 3. Calcule a área da superfície dessa esfera. Então, nós vamos ter que utilizar a expressão 4 vezes π vezes o raio da esfera ao quadrado. Só que o raio da esfera ainda é nosso desconhecido, mas podemos facilmente calcular utilizando o triângulo retângulo, onde os catetos são 4 e 3, e a hipotenusa, que é o raio da esfera, ao quadrado, que é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, 16 mais 9, que é 25. Então, o raio é a raiz de 25, que é 5 unidades de comprimento, centímetros. Logo, para calcularmos a área da superfície esférica, faremos 4 vezes π vezes o raio da esfera, que acabamos de calcular, ao quadrado. 4 vezes π vezes 25. 4 vezes 25, 100. π, estamos em área, então unidade de área, centímetros quadrados. No exercício 77, é pedido a área da superfície de uma esfera, cujo volume é 32π sobre 3 metros cúbicos. Então, para calcularmos a área da superfície, precisamos do valor do raio da esfera. Esse valor nós vamos encontrar na expressão do volume, que é 4π R ao cubo sobre 3, que ele disse que vale 32π sobre 3 metros cúbicos. Então, nessa igualdade, nessa equação, nós podemos multiplicar ambos os membros por 3, depois dividir ambos os membros por π, e vai nos sobrar que R ao cubo é igual a 32 sobre 4, que é 8. Logo, o R é a raiz cúbica de 8, ou seja, o raio dessa esfera é 2 metros, unidades de comprimento. Então, agora que já conhecemos o raio, podemos calcular o valor da área da superfície esférica. 4π vezes o raio ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, vezes 4, 16π, unidades de área,
metros quadrados. No exercício 78, uma circunferência máxima de uma esfera tem esse perímetro. Calcule a área. Então, novamente, precisamos do valor do raio para podermos calcular a área da superfície esférica. A informação que nos foi dada foi acerca da circunferência máxima da esfera. Sobre a circunferência máxima, vimos no primeiro tempo que ela é, por exemplo, a base de um hemisfério, que é a metade de uma circunferência. Então, essa circunferência máxima, a característica dela é que o seu raio, né, o raio deste círculo, coincide, tem o mesmo valor do raio da esfera. Então, se nós conseguirmos encontrar o valor do raio desta circunferência máxima, nós estamos automaticamente encontrando o valor do raio da esfera. A informação que ele deu foi sobre o perímetro dessa circunferência máxima. E nós sabemos que o perímetro é dado por 2π vezes r, e ele disse que o valor disso é 20π. Dividindo ambos os membros por π, ficamos com o raio que é 20 sobre 2, que é 10 centímetros. Logo, o valor da área da esfera será 4 vezes π vezes 10 ao quadrado. Lembrando que nós só podemos usar este raio, que é raio deste círculo, como raio da esfera, apenas porque foi dito que estávamos trabalhando com a circunferência máxima, com a circunferência do círculo máximo, certo? 10 ao quadrado, 100 vezes 4, 400π, unidades de área, centímetros quadrados. Essa é a resposta do exercício 7 e 8. No exercício 79, ele pede o volume de uma esfera. Então, agora nós vamos utilizar 4πr ao cubo sobre 3. É isso que nós precisamos calcular. E ele afirma que a superfície dessa esfera tem 400π centímetros quadrados de área. Então, a superfície, a área, que é 4πr ao quadrado, é igual a 400π. Dessa forma, a gente pode, nessa expressão, encontrar o valor do raio e substituir aqui no valor do volume. Então, dividindo ambos os termos, os membros por π, vamos ficar que r ao quadrado é igual a 400 sobre 4, que é 100. Logo, o raio é a raiz de 100, que vai valer 10 centímetros. Consequentemente, o volume, 4 vezes π, vezes 10 ao cubo, sobre 3. 10 ao cubo é 1000, vezes 4, 4000 π, sobre 3. Estamos trabalhando com volume, centímetros cúbicos. No exercício 80, novamente vamos falar sobre hemisfério. Sobre a metade de uma esfera. E sabemos que o volume de um hemisfério, já vimos no primeiro tempo, né, que é igual ao volume da esfera dividido por 2. Isso a gente já sabe. Então, agora ele pede para nós calcularmos a área da superfície de um hemisfério, cuja base tem 3 centímetros de raio. Então, a base do hemisfério tem 3 centímetros de raio. Sabemos que a base do hemisfério é o círculo máximo da circunferência. Isso significa que o raio deste círculo tem o mesmo valor do raio da esfera. Agora, o que nós vamos precisar prestar atenção é que, para calcularmos a área desse hemisfério, nós não vamos apenas
calcular a área dessa casca aqui, dessa cúpula, né, que forma aqui. Nós também vamos ter que calcular a área da base, ou seja, a área deste círculo máximo. Então, a área da cúpula realmente é a metade da área da superfície esférica, mas temos que acrescentar a área da base. Então, a área do hemisfério será a área da superfície esférica pela metade mais a área da base. 4 por 2 dá 2, 2πr ao quadrado, mais a área da base, que vai ser πr ao quadrado, porque é a área de um círculo. 2πr ao quadrado mais πr ao quadrado, 3πr ao quadrado. Professora, então isso vira uma fórmula? Fórmula da área do hemisfério? Sim, pode ser considerada uma fórmula. Mas a pergunta é, vale a pena decorar? Né? Então, se vocês acharem que sim, ótimo. Se não, de todas as vezes podemos fazer esse raciocínio. E como o nosso raio ele foi dado igual a 3, nós vamos ter 9 vezes 3, 27π unidade de área, centímetros quadrados. E essa é a resposta do exercício 80. Então, agora nós vamos dar início ao fim da aula. Então, para isso, nós vamos entender o que é ângulo diedro, sem muita formalidade, né? Os únicos ângulos que a gente conhece até hoje, que trabalhamos demais, são os ângulos no plano, e são ângulos formados por duas semirretas de mesma origem, e que nós, em geral, chamamos esse ponto origem de V, dizendo que é o vértice do ângulo, e aqui está o ângulo formado por essas duas semirretas, ângulo plano. No espaço, analogamente, também existe um ângulo, só que em vez de ser formado por duas semirretas, será formado por dois semiplanos. Então, vamos imaginar aqui, para ficar mais fácil de entendermos, um caderno em pé, do jeito que esse está, aberto, semiaberto. A gente observa que se nós imaginarmos o que acontece aqui, com essa borda do caderno e com essa borda do caderno, que vão se encontrar aqui neste ponto, essas duas bordas formarão um ângulo, do jeitinho que a gente conhece. Esse ângulo formado por essas duas semirretas, vai ter o mesmo valor do ângulo formado por esses dois semiplanos que estão, né, sendo representados pelas capas do caderno. Então, dessa forma, de uma maneira bem informal, eu espero que vocês comecem a entender o que é um ângulo diedro. Então, aqui de uma forma mais formal, mais matematicamente, né? Mas é notável a semelhança entre essas duas figuras, nós temos aqui este semiplano, este outro semiplano, né? Semiplanos que têm esta reta em comum, e este ângulo formado por essas duas semirretas desses dois semiplanos vai ser chamado de ângulo entre esses dois semiplanos, ou seja, ângulo diedro. Neste caso, neste exemplo, o valor deste ângulo é 45 graus. E agora nós vamos imaginar aqui nessas duas figuras que esse gomo de laranja, quando todo completo, ele é capaz de se juntar a outros gomos e formar uma laranja inteira.
Então, essa figura que está aparecendo aqui na esfera pode ser encarada como um gomo de laranja. E este é o ângulo diedro, que corresponde a este ângulo do gomo de laranja. Então, a gente pode imaginar que quanto maior o ângulo, maior será a casca, maior será o gomo. De forma que, se nós continuarmos aumentando, abrindo esse ângulo, abrindo, até dar a volta completa, a gente forma um ângulo diedro de 360 graus, que no caso corresponde a toda a esfera, a toda a laranja. Então, cada gomo de laranja possuirá o seu ângulo diedro correspondente e o tamanho do gomo e o tamanho da casca desse gomo serão proporcionais ao tamanho do ângulo diedro. Esse gomo, né, de laranja em relação à esfera vai possuir um nome especial. A cunha esférica é considerado todo o gomo da laranja. Logo, a cunha esférica possui volume. O fuso esférico é só a casca. Logo, o fuso esférico possui área. Então, agora nós vamos praticar estes conceitos em exercícios, utilizando essa noção de tamanho do ângulo diedro em relação ao volume da cunha e ao fuso da área do fuso. Então, aplicando esse conhecimento novo, com muito cuidado, porque ele é simples, mas é uma novidade para nós, né? Vamos calcular o volume de uma cunha esférica de raio 6. Então, se ele está pedindo o volume, é porque ele está querendo saber, está se referindo a todo o gomo, né? A todo o conteúdo existente nesse gomo aqui. E ele está dizendo que o raio dessa cunha é 6 centímetros, mas o raio da cunha, que aqui está, é o mesmo raio da esfera, né? Então, esse raio de 6 centímetros da cunha também é o raio da esfera. E o ângulo diedro é justamente esse pequenininho aqui que está sendo formado, essa abertura correspondente ao gomo, a cunha, média 36 graus. Então, observem o que vamos fazer agora. Nós sabemos que o ângulo total da esfera, que é 360 graus, corresponde a um volume de 4πr² sobre 3. Nós agora queremos saber de quanto será esse volume caso o ângulo seja de 36 graus e não de 360. Quanto é esse volume? Então, é uma regra de 3 simples, é um raciocínio simples mesmo. A gente só precisa ter atenção nos detalhes, ou seja, quando estivermos falando de volume, expressão do volume. Quando estivermos falando de área, que vai ser o caso do exercício 83, expressão correspondente à área da superfície esférica. Então, continuando, como é uma regra de 3 diretamente proporcional, né, já que quanto menor o ângulo, menor será o volume, nós podemos fazer 360 graus vezes V é igual a 36 graus vezes 4π vezes o raio, que é 6 ao cubo, sobre 3. Então, o que pode nos atrapalhar agora são as contas. Então, vamos prestar bastante atenção. Só temos multiplicação aqui, né? Então, se nós dividirmos tudo por 36, teremos do lado de cá 10V, esse 36 é eliminado, vezes 4, vezes π,
vezes 6 ao cubo, que é 216 sobre 3. É possível fazer essa simplificação, então vamos ter que 10v é igual a 4 vezes π vezes 72. E quando fizermos 4 vezes π vezes 72 sobre 10, podemos simplificar por 2 e por 2, e vamos ter que o volume é 2 vezes 72, 144 π no numerador, e no denominador o 5, volume, unidade, centímetros cúbicos. E para terminar, no exercício 83, ele vai falar do fuso. Bom, a cunha possui volume, o fuso possui área. O fuso é só a casquinha do gomo, né? Então, um fuso esférico tem 4 centímetros de raio. Então, da mesma forma, o raio do fuso, o raio da cunha, coincide, tem o mesmo valor do raio da esfera. E o ângulo diedro deste fuso, nesse exercício, é π sobre 8 radianos. Já sabemos que, quando o ângulo é radiano, a gente trabalha com o radiano. Quando o ângulo é grau, a gente tem que trabalhar com o grau. Calcule a área do fuso. Então, caso nós estivéssemos com a esfera completa, seriam 2π radianos, que é correspondente a 360 graus. E isso, a área, 4πr ao quadrado. Mas agora, o ângulo do fuso é π sobre 8 radianos. Qual vai ser a área deste fuso? Essa é a pergunta. Novamente, é uma regra de 3 diretamente proporcional, porque quanto menor o ângulo, menor será a área. Então, podemos trabalhar 2π vezes A, que é a área, é igual a 4 vezes π vezes o raio, 4 ao quadrado, vezes ainda o π sobre 8. Todo cuidado agora, queremos achar o valor de π, então simplificando, 4 e 8 vai ficar 2 aqui embaixo, então nós vamos ter, aqui é 16, 16 por 2 dá 8, então sobrou aqui 2π vezes a área A, e do lado, no segundo membro, nos sobrou 8 vezes π vezes π. Então, o A é igual a 8 vezes π vezes π sobre 2π. Simplificamos um π do numerador com um π do denominador. 8 por 2 dá 4. Então, a área é de 4π, unidades de área, centímetros quadrados. Então, observem que hoje nós vimos praticamente toda a matéria relativa à esfera. Em 2 tempos, a gente consegue fazer muita coisa, mas vocês devem praticar para que esses conhecimentos não fiquem perdidos. E nas próximas aulas, nós faremos bastante exercícios sobre isso, exercícios simples, exercícios mais complexos, exercícios misturando a esfera com outros sólidos. Então, esse conhecimento precisa estar bem firme dentro de vocês. Até a próxima!